Estamos continuando nosso estudo sobre o livro do Deuteronômio e neste encontro de hoje nós iremos dar continuidade, né, ao texto do primeiro encontro, né, do livrinho proposto pelo Serviço de Animação Bíblica pela CNBB. E nesse primeiro encontro, no texto preparatório, né, o título desta meditação é sobre o Deuteronômio capítulo 6, o versículo do 4 ao 8 e 7, versículo do 7 ao 16. O título é Um Povo Consagrado ao Senhor. Então, nós já sabemos que o livro do Deuteronômio faz parte do Pentateuco, né, dado como os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado como a Torá, como o livro da lei. Então, o livro apresenta uma visão geral dos discursos de Moisés, que nós estamos já fazendo essa meditação, essa leitura. Então, é importante vocês retomarem, né, esses discursos de Moisés. O primeiro discurso de Moisés em Deuteronômio capítulo 1, versículo do 1 ao 4 e depois o 43. A segunda parte do discurso é do 44, né, a 11:32, e depois o 6, Deuteronômio 6, de 4 a 9, de 7 a 7, o capítulo 7, de 7 a 16, né, que trata da aliança e eleição do povo de Deus. Então, os 2 primeiros discursos de Moisés, né, existe ali, nesses 2 primeiros discursos, uma introdução do Deuteronômio, né. O início de Deuteronômio começa com esses 2 primeiros discursos. E nesses 2 primeiros discursos nós encontramos aqui as instruções aos israelitas no Monte Horebe, né, conhecido como também o Monte Sinai, antes de atravessar no deserto do Rio Jordão para tomar posse, né, da terra prometida. Uma coisa que é importante, né, no trajeto até chegar ao Jordão, eles enfrentaram e superaram muitas dificuldades. Então, o povo que estava sendo conduzido para a libertação enfrenta essas dificuldades porque o Senhor estava à sua frente. O Senhor permanece com o povo. Então, se o Senhor permanece com o povo, é claro que eles, né, com a presença de Deus, seriam capazes de conquistarem e de vencerem os reis, né, de trilharem as dificuldades, né, e conseguirem chegar à terra prometida. Então, antes da primeira parte do segundo discurso de Moisés, estando ali em Deuteronômio no capítulo 4, o versículo do 44 ao 11:31, aparece uma longa introdução que se inicia com o Decálogo. Então, em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo de 1 a 22, e segue com a mediação de Moisés, ainda continuando no capítulo 5, o versículo do 23 ao 11:31, que exorta o povo a continuar fiel e a observar os mandamentos e estatutos do Senhor. Então, Moisés recorda ao povo que lembre sempre das maravilhas que Deus realizou em favor deste povo escolhido, escolhendo este povo como propriedade particular. Então é importante que a consagração deste povo já vem da escolha do próprio Deus. Então o próprio Deus escolhe justamente o povo de Israel e torna este povo consagrado a Ele. Faz com que e quer que este povo lembre
lembre sempre desta aliança que ele está fazendo com este povo. Então, em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo de 1 a 20, a terra é apresentada como um dom do Senhor, né? E como uma prova desta eleição tão importante. Se Israel é o povo escolhido, Canaã passa a ser o país consagrado por Deus. Isto porque esta terra que o povo está sendo conduzido é uma terra boa, é uma terra fértil, onde o povo poderá viver em liberdade, onde terá a oportunidade de conquistarem o seu espaço, sabendo que o povo vivia escravizado no Egito. Então, toda essa fartura é atribuída unicamente a Deus, que concede a terra por causa de sua fidelidade às promessas feitas aos patriarcas e às matriarcas, primeiros pais e mães do povo de Deus. Então, porém, o povo precisa ser fiel à aliança firmada com Deus e aos patriarcas a partir dos mandamentos. Então, é importante, esta fidelidade. As 10 palavras, ou seja, os 10 mandamentos, nós encontramos, em Deuteronômio essa aliança feita a partir desses 10 mandamentos, das 10 palavras que Deus dá para orientar a vida do povo. Então, a experiência de escravidão, a libertação do Egito e a trajetória no deserto são recordadas constantemente nas orações, nos cantos e na transmissão dos ensinamentos às gerações futuras. É essa memória histórica que conserva a identidade do povo como escolhido pelo Senhor, como aquele que fez a aliança com Deus. Então, as 10 palavras, os 10 mandamentos, promovem o respeito, filial para com o Senhor, recordando como único Deus, honrado o seu nome e guardando o dia santo consagrado a ele, que é o sábado. Então, nós sabemos que os 10 mandamentos é esta aliança que Deus faz para com o seu povo. Ele faz questão de que o povo recorde sempre desta aliança que ele faz, e o povo é chamado a ser fiel. A fidelidade é algo importante, no livro do Deuteronômio. E Deus faz questão, de sempre chamar a atenção a esta fidelidade. Então, ao observar os mandamentos, a pessoa está respeitando, está promovendo a vida pessoal em família e na sociedade. Está sendo obediente a Deus. E até hoje, nós sabemos que os mandamentos é fundamental para a nossa comunidade cristã, para nós que fazemos parte também deste povo escolhido por Deus. Então, como é que nós podemos perceber essa manifestação do amor de Deus no livro do Deuteronômio? Neste convite que ele faz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo do 4 ao 9. Escuta, ó Israel. Então, o amor do Senhor é o que move todas as obras realizadas em favor de seu povo. Então, na libertação da escravidão do Egito, na revelação do Senhor no Monte Horebe, na eleição de Israel em meio a muitos povos, a resposta do povo todo a esse amor não é outra coisa senão a fidelidade aos mandamentos. Então, Deus ama o povo, mesmo conduzindo o povo em alguns momentos difíceis de sua vida, de sua caminhada, mas é possível perceber como é que ele manifesta esse amor para com esse povo que ele escolhe. Então, no Deuteronômio, o único jeito de o povo mostrar amor ao Senhor é sendo fiel. As palavras recomendadas lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é um. Nós sabemos que o povo tinha o costume, tinha a tradição de adorar a outros deuses, de procurarem, cultuarem outros deuses,
mas Deus, fiel à aliança que havia realizado, escolhe este povo e dá a este povo essas 10 palavras, esses 10 mandamentos como orientação para a sua vida e se apresenta como único, como um Deus único, o Deus verdadeiro. Então, cada um dos filhos de Israel também é chamado a amá-lo, com sua inteligência, vontade e sentimentos, com o coração, com toda a sua energia vital, a alma, e todas as suas forças físicas, mas sobretudo com os seus bens materiais, a força. Então, Deus continuará a exortar o povo dizendo que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás sentado na tua casa, andando em teu caminho, deitado e de pé. Então, em qualquer lugar em que este povo se encontrasse, era chamado a testemunhar, a propagar, a anunciar a palavra de Deus e a permanecer fiel. Então, o Senhor também pede ao povo que as normas e os estatutos sejam repassados e observados pelas gerações futuras. Então, tendo como motivação a libertação do povo da opressão do faraó do Egito. Então, é muito interessante a forma como Deus, digamos, se manifesta a este povo. Como Deus cuida com carinho deste povo, Apesar do povo de Israel ser sempre um povo de cabeça dura, Um povo que em alguns momentos foram desobedientes a Deus. Mas Deus não olha pela desobediência, Ele permanece amando, Ele permanece cuidando, Ele permanece recordando ao povo que lembre-se da fidelidade dele para com este povo, deste amor que ele sente para com este povo. Então, é possível também percebermos nesta meditação a eleição de Israel. A eleição de Israel está lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo do 7 ao 16. Então, a iniciativa de escolher e de eleger este povo é do Senhor. Então, não é do povo, O povo que não é o povo que se auto-elege como sendo o povo escolhido por Deus, É Deus que escolhe este povo. Então, pois você é um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Foi a você que o Senhor, seu Deus, escolheu para que pertença a Ele como povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Deuteronômio capítulo 7, o versículo 6. Aqui nós encontramos a eleição deste povo. Então, e qual é o motivo por que Deus escolhe o povo de Israel? Então, a comunidade israelita era um povo pequeno. Era um povo muito pequeno diante de tantos povos. Ele elege este povo não pela força, mas por amor, e pela fidelidade à promessa feita aos patriarcas e matriarcas. Então, Deus escolhe este povo porque também no meio deste povo existia tantos e tantos pequeninos. Ele escolhe este povo porque existia também os pequenos, os pobres, os marginalizados, a viúva, o órfão, o estrangeiro. Então nós encontramos, nesta escolha deste povo, estas pessoas, esta classe social oprimida, excluída da sociedade. Nesta mesma perspectiva, nós vamos perceber que Jesus, no Novo Testamento, tem esta relação familiar com Deus. Sua opção é justamente pelos pobres, pelos excluídos, pelos marginalizados da sociedade. Então, Jesus continua esse projeto de salvação e de escolha já iniciado por Deus e permanece até hoje na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, Deus escolhe este povo fraco
este povo frágil, para confundir o povo forte, aqueles que se denominam forte. Então, o mundo todo, às vezes nós encontramos dentro do mundo inteiro pequenos povoados, pequenos lugares, pequenas cidades em que são excluídas, né, do contexto social, não se destaca, nós encontramos pequenos povos que não são reconhecidos como povo. E aí é neste pequeno povoado, nesta pequena cidade, em que nós podemos, digamos, dizer que é este povo também que Deus escolhe, né? Que nós somos desafiados a levar a palavra de Deus, a anunciar a palavra de Deus. Então, é a este povo desprezado, é esta classe social desprezada, que nós somos chamados a levar a palavra de Deus, a fazer com que a palavra de Deus seja conhecida e que este povo permaneça também sempre nesta fidelidade. Então, concluindo, né, essa meditação, a consciência de ser um povo eleito, escolhido por Deus, tornou Israel especial e exclusivo, como propriedade particular. Não por ser um povo forte, com todo um aparato militar numeroso, inteligente, nada disso, mas pelo fato de ser o menor, o mais indefeso e necessitado de ajuda de Deus. Então, é neste povo fragilizado, escolhido, estava dominado sobre o domínio do faraó no Egito, e aí que Deus escolhe, que Deus liberta, que Deus conduz este povo à terra prometida, onde vai correr leite e mel, onde as pessoas vão poder trabalhar, onde as pessoas vão poder reconhecer quem realmente é Deus. Então, o povo de Israel é chamado a escutar o Senhor, a seguir as 10 palavras, isto é, os 10 mandamentos, né? E ouvir o clamor dos empobrecidos e oprimidos da sociedade, pois só assim o povo permanecerá unido a Deus como povo consagrado ao Senhor. Hoje nós somos este povo escolhido, né? Que fazendo parte de uma pequena comunidade cristã, que fazendo parte de um pequeno movimento, que fazendo parte desta igreja que está presente no mundo inteiro, né, nós somos chamados a permanecer na fidelidade, né, sobretudo os casais, né, que vivem a experiência do matrimônio, né, que vivem a experiência de fazer parte de um movimento, que vive a experiência de viver em uma comunidade cristã, familiar. Somos chamados a viver a experiência da fidelidade, a não esquecer sempre dos 10 mandamentos da lei de Deus, a não esquecer sempre da fidelidade que Deus tem para conosco, né? Ele continua amando, né, a cada um de nós, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos problemas pessoais, Ele permanece do nosso lado. E nós, obviamente, somos chamados, né, a colocar em prática os mandamentos da lei de Deus. Somos chamados a observar e a ensinar, a transmitir, né, os mandamentos da lei de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, né, na catequese. Dentro do movimento, nós somos chamados também a testemunhar, né, os mandamentos da lei de Deus e a permanecermos sempre fiéis, lembrando sempre desta aliança que Ele fez para com o povo há tantos e tantos anos atrás. E esta aliança permanece firme no meio de nós. Quando Ele nos oferece hoje, né, a presença do próprio Jesus, que foi crucificado na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Permaneçamos, né, também nós fiéis a Ele, né, sejamos também nós um exemplo, né, da prática desses 10 mandamentos, dessas 10 palavras que são significativas para a nossa vida. Né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor permaneça sempre do nosso lado e não esqueçamos de escutá-lo, né? Confiante
na sua misericórdia, no seu perdão, na sua bondade para conosco. Até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.